Então vamos voltar essa semana, né? E aí, a gente teve um recessinho. Carnaval, né? A gente é gente também. Em compensação, a nossa descansada foi razoavelmente proveitosa, porque a gente conseguiu finalmente lançar tirinhas fanchas, que são... Começamos com charges, né? E mais pra frente a gente vai fazer tirinhas sobre o mundo gay. Tirinhasfanchas.tumblr.com. Mais fácil falar do que formas premium. Há algumas semanas a gente postou, replicou uma matéria muito legal que saiu na revista super interessante, escrita por uma grande amiga minha chamada Carol Castro. 4 mitos sobre filhos de pais gays. A matéria saiu na edição agora de fevereiro, mas dá pra ler na internet. Tá bem sussa e tá na internet, tá linda. O estudo da Universidade de Cambridge comparou filhos de mães e pais, né, gays com filhos de mães héteros e pais héteros. Filhos de gays e filhos de héteros. E não achou nenhuma diferença. Nenhuma. A mesma pesquisa revelou que, por viver em ambientes mais abertos, mais diversificados, as crianças tendem a não fazer piadinhas estereotipadas. Tendem a aceitar mais o próximo. Exatamente. Como ele é. Né? Primeiro mito. Os filhos serão gays. Não, os filhos não serão gays. Basta pensar que nascemos de um casal hétero. Os pais serem gays, os filhos não serem, ou serem, independe da criação que os pais dão. O segundo mito fala que assim, eles precisam, né, as crianças precisam de uma figura de pai e mãe. As crianças precisam de na verdade, modelos femininos e masculinos. Eu gosto da Sarah, gosto muito dela porque ela é um gênio. Só no Brasil, 17,4% das famílias são formadas por mães solteiras com filhos. Eu, por exemplo, jamais fui criada pelo meu pai. Sou uma pessoa pior por isso? Não. Não me considero, pelo menos, sou pior. Não, a Rô, na verdade, é uma das pessoas mais amorosas que eu conheço. Ela se preocupa demais com os outros, muito mais do que ela deveria até. É verdade. É verdade, ela sabe disso. Ela tem irmãos, você tem irmãos. Tem irmãos mais velhos, é. Tinha um exemplo masculino dentro de casa, mas eles não tinham necessariamente voz ativa como a mãe dela teve. Isso não quer dizer que, desculpa, isso não quer dizer que os caras, tanto héteros quanto gays, não consigam criar crianças e pessoas absolutamente amorosas. O terceiro mito é que as crianças criadas por 2 gays ou 2 lésbicas sofrerão mais preconceitos. Mentira! Vai sofrer preconceito por qualquer coisa. Se ela tiver uma orelha maior que a outra, se ela tiver um nariz diferente, se ela tiver... Eu fui muito zoada na escola, muito zoada na escola, e eu tenho uma família, tipo, perfeita. Todo mundo bonitinho dentro de casa, meus pais nunca se separaram, nunca teve nada disso, e tipo, eu fui uma das crianças mais zoadas que eu conheço na escola, porque eu não me encaixava nos padrões de beleza da escola e não me encaixava nos padrões de comportamento da escola. Eu era muito diferente da galera de lá. Eu era muito tímida, eu não conseguia me importar com as mesmas coisas que eles, eu não fazia muita questão de ficar indo pra festinhas, então fui muito zoada. Eu não fui zoada porque eu sou lésbica, não precisa desse negócio pra ser muito zoado. Esse vai ser só uma das coisas que as crianças vão zoar os outros, mas é só fase. mais uma, ou seja, elas não vão ser as únicas a sofrerem preconceito. Se você tiver uma cor de pele diferente, você é zoado. Se você tiver alguma deficiência física, você é zoado. Se você for muito alto, você é zoado. Se você for muito baixo, você é zoado. Se eu usar óculos, eu fui chamada de 4 olhos. Sem contar que eu era magra, aí eu já fui bem magra. Não parece, eu sei. E as pessoas me chamavam de Olivia Palito, só osso, essas coisas assim. Então, não interessa, assim, não é porque os pais são gays que as crianças vão sofrer o bullying. Elas vão sofrer zoação porque elas são crianças e as crianças são assim. Crianças e adolescentes. Chega uma hora que a criança aprende a se defender, é muito legal, aliás. Porque cria uma autodefesa que até leva a autoestima da criança. Quando ela consegue. Talvez não seja um negócio de tipo rebater a crítica e tal, mas é um negócio de você saber se preservar, escutar aquele tipo de zoação e aprender a levantar a cabeça e passar mais um dia e outro dia. E isso daí te forma de alguma forma. Te forma de algum jeito. Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas com quase 19 mil pessoas mostrou que 99,3% dos estudantes brasileiros, quase que, né, tudo, sofrem algum tipo de preconceito. A maioria, as ações de bullying praticadas, atingem na maioria negros e pobres.
que é um absurdo também. É. Aliás, qualquer um, Qualquer né? zoação, qualquer tipo, Enfim. qualquer um é um absurdo. É. Mas as crianças vão passar por isso, até mesmo as que se encaixam muito no negócio, elas vão sofrer não necessariamente a zoação cara a cara, mas a crítica dos que não são. Sim. Não se encaixam nos padrões todos, entendeu? Eu- Não tem como. Eu cara. cheguei a ser zoada uma época porque eu não tinha pai. Vai continuar acontecendo, independente da sexualidade dos pais e da criança. Segundo a National Longitudinal Lesbian Family Study, pense num nome comprido que eu acho difícil falar. Eles ouviram uma galera filhas de mães lésbicas e eles relataram que 28% do preconceito vem dos colegas de classe. 22% vem de professores. Ah, foi também. E 21% dos próprios familiares. Essa mesma pesquisa revelou que foram ouvidas outras crianças de pai, que têm papai e mamãe, fizeram uma comparação entre as crianças de mães, né, mãe e mãe, tem níveis semelhantes de autoestima e depressão, ou seja, não tem diferença se você foi criado por duas mães, por dois pais, ou por uma mamãe e um papai, ou por só uma mãe ou por só um papai, entendeu? Agora, pra mim, na minha opinião, veio o pior dos mitos. Eu vou até acender um cigarro. Eu chuto que eu sei qual que é, que as crianças sofreram abuso. Foi relatado na matéria assim: essas crianças correm o risco de sofrer abuso sexual. Porque o papai que é gay é pervertido, a mamãe que é gay é pervertida. Óbvio, não é? Por quê? Nos Estados Unidos, que é um país um pouco mais evoluído que o nosso, nessa questão de direitos LGBT e afins, Nas grandes cidades, né? Ou pelo menos eles fingem muito bem. Só em 1973 a homossexualidade foi deixada de ser considerada um distúrbio, uma doença mental. Pasmem. Um negócio muito recente. Aí você consegue entender porque que o pensamento tá tão ainda enraizado, né? De ser um negócio feio, de ser... Anômalo, né? Um pecado. Enfim. Tanto que até hoje, nenhuma pesquisa provou que há relação entre homossexualidade e abuso sexual. Eu não fui abusada sexualmente. A gente sabe que existem casos, mas não porque... Não é uma regra. Não são abusos de gays com crianças. Na verdade, se vocês forem pesquisar bem a fundo, vocês vão perceber que abuso sexual é um problema muito maior. Mas se for ver, a grande maioria dos pais que abusam de crianças não são gays. Não, é isso que diz uma pesquisa feita por 3 pediatras americanas, com 269 crianças abusadas. Apenas 2 dessas 269 foram abusadas por homossexuais. A relação direta entre homossexualidade e abuso sexual infantil, principalmente, não é verdadeira. Ok? Miriam Hills, viu? Falou naquele discurso dela de eu acho um absurdo a homofobia ser tratada como um crime, porque se eu não quiser contratar uma sapatão pra vir cuidar das minhas filhas, eu não vou poder. Mentira, você vai poder, você pode não contratar a pessoa que você quiser. Você não precisa, você não é obrigado a contratar nenhum gay, nenhuma sapatão, entendeu? O que você não pode é não empregar aquela pessoa por conta disso. Isso é um crime de preconceito, é um crime... indução ao preconceito, ao ódio, não pode. Um monte de coisa. É uma deturpação muito grande. Dá vontade de associar isso a um distúrbio, tipo, esse pensamento a um distúrbio, tipo, como é que a pessoa consegue juntar tantas coisas, assim. E para de viajar, velho. Essas pessoas eu acho assim, louváveis, cara, mas eu acho que elas tinham que escrever livros de ficção, porque elas têm uma imaginação fértil, criativíssima. Falar em adoção por casais gays no Brasil ainda é um assunto um pouquinho complicado. Ano passado, no dia 5 de maio, foi aprovada a União Estável. A União Estável abriu precedentes para que os mesmos direitos que os casais héteros têm possam ser conquistados pelos casais gays. Um deles é a adoção. Mas tenta adotar. Só que você tem que ser, tipo, persistente. Persistência pra entrar na justiça, provar que você tem 1 milhão de bens, que você já tem uma união estável reconhecida há 90 anos. E provavelmente isso não deve ser tão difícil pra casais héteros. O programa de rádio agora vai ser, pelo menos por um tempo, às segundas, das 10h30 às 11h30. Yeah, baby. Vai ser 1 hora só de programa agora. A gente vai ter que falar menos. Beijo. Beijo. Inscreva no nosso canal, aqui em cima. Clique no gostei. A gente descobriu que isso daí faz alguma diferença, enfim. 4 mitos. Começamos muito bem esse vídeo. 4 mitos sobre...
Puta que pariu. Vamos tentar, né? Mas a relação direta direta. Gente, hoje a gente tá foda. muito ruim, cara. Vai tudo pros erros, não tem problema. Mas enfim, deixa eu calar a boca.